Amigos do Legale, ótimo. Hoje o nosso encontro é para tratar de um tema muito específico, sempre dentro do contexto dos estudos que fazemos nesses encontros virtuais. Eles são extremamente técnicos e para a abordagem de um ponto específico, assim, crucial, seja lá dentro da matéria que estiver tratando, não é? Então é algo assim indispensável e nos conduz a um entendimento, a um entendimento mais técnico dentro da matéria. Então, por exemplo, hoje o nosso motivo de estar aqui é verificar algo aí em torno do CAT, né? O que é a CAT? Que é a comunicação de acidente de trabalho. Então, como é que funciona isso, né? Como é que evolui essa coisa da comunicação do acidente de trabalho? Não é? A empresa sempre tem a responsabilidade de emitir, caso a empresa não venha cumprir essa obrigação, não é? De estar aí emitindo a CAT. Quem poderá, então, estar emitindo? O próprio segurado, né? O próprio empregado? Mas quem que vai estar desenvolvendo esse ato? Praticando esse ato, então, de comunicar a Seguridade Social, né? De comunicar aí o INSS quando do advento aí de um acidente de trabalho. Então, no nosso slide aí, o nosso primeiro slide, ele já vai trazer, então, o tema, não é, desse encontro e, em seguida, um breve currículo. E depois disso, nós vamos, então, já trabalhar aí um pouco no tema da CAT, aí, o que significa isso, né? A mola propulsora, né? O fato que gera, o fato aí gerador de então se vir a confeccionar então essa comunicação do acidente de trabalho. Precisamos então antes ter o quê? Um acidente de trabalho. E aí é necessário fazer uma revisão, ainda que breve, mas uma revisão bastante pontual, que é o quê? O saber o que é um acidente de trabalho, não é? E suas modalidades, porque tem lá o primeiro, que é o acidente de trabalho típico. O acidente de trabalho típico qual que é? É aquele que ocorre ali aos olhos do empregador, não é? Então, como assim aos olhos do empregador? Esse daí ele está dentro do ambiente de trabalho, não é? Aí vem nesse nosso slide, traz aí uma imagem bastante interessante que nos leva a um raciocínio, não é? Você imagina isso, não é? Trata-se aí de uma verdadeira peripécia, né? Uma obra de arte fazendo de tudo para que isso acabe aí num acidente. Né? Então, assim, são vários erros aí. Né? Naturalmente, essa pá não serve, não é, de andaime para estar segurando aí a escada, que por sua vez não está atrelada a nada que transmita o mínimo de segurança. Então é tudo de qualquer jeito. O trabalhador está pendurado, o outro ainda no solo, segurando uma corda aí, alguma coisa para ver se dá uma certa sustentação para esse trabalhador, que está mais para um circo do que propriamente um trabalho. Mas, enfim, é a nossa realidade. Aí, continuando, vem aí a ideia que nós estamos desenvolvendo quanto ao trabalho típico, não é? Acidente de trabalho típico, que é aquele ocorrido, então, aos olhos do empregador. E na imagem inicial, ela é bem a característica do acidente de trabalho típico. Por quê? Porque está dentro da empresa. Não é? Aí outras modalidades surgem, como por exemplo o atípico. O atípico ele tem que ter um contexto diferente. Já que o atípico está dentro do ambiente de trabalho, o típico está dentro do ambiente de trabalho, como colocamos inicialmente, o atípico necessariamente tem que estar fora. Não é? E um desses exemplos de atípico é o acidente de trabalho itinere, é aquele que o empregado está se dirigindo para o local de trabalho ou então retornando, né? Sempre nesse contexto de volta. Então, aí pode estar configurando também um acidente de trabalho atípico.
E uma outra modalidade são as doenças ocupacionais. As doenças ocupacionais, por sua vez, ela também vem aí se subdividir por meio da doença profissional e a doença do trabalho. Não é? São espécies aí de doença ocupacional. Tanto a doença profissional quanto a doença do trabalho, elas, desde que devidamente reconhecidas por um perito judicial, em regra, né, numa ação, aí sim é que estará configurado esse acidente de trabalho atípico, né? E no correr, então, da atividade de trabalhar, não é? Durante lá o contrato de trabalho, pode o órgão da Seguridade já reconhecer, o INSS já reconhecer como uma doença do trabalho ou uma doença profissional. E seja qual for, cabe ao empregador abrir a CAT, como também no acidente de trabalho, quer típico ou atípico, naquele dentro lá da empresa ou aquele no caminho, não é, que é o itinere. Cabe ao empregador também estar aí providenciando junto ao órgão administrativo da autarquia lá, representada pelo INSS, abrir a CAT, que nós vamos ver com mais profundidade. É interessante ainda comentar mais alguma coisa sobre as doenças profissionais. No nosso slide aí, nós temos que um exemplo aí de doença profissional que chama-se pneumocarnose, né? Que é isso? Isso daí é para trabalhador envolvido aí na colheita de cana-de-açúcar. Não é? As fibras, né, por manusear, por esmagar a cana-de-açúcar, ela expele fibras, e essas fibras são percebidas pela a respiração do trabalhador. Não é? Ele acaba aí se envolvendo e respirando esse material que vem causar aí problemas não só respiratórios, como de outras consequências dentro aí de um quadro clínico. E o que tem de interessante saber é que a doença, então, profissional se difere da doença do trabalho, na exata medida em que a doença profissional vai acometer somente o profissional que está naquela atividade fim. Então, por exemplo, essa da cana-de-açúcar, não é? Quem então vai estar propenso a sofrer com esse tipo de doença? Só o profissional que está ligado ao trabalho junto à colheita de cana-de-açúcar. Não é? E um outro exemplo, podemos guardar como o soldador. Não é? O soldador, então, ali, aquele profissional soldador, que está diretamente ligado à solda, não é, a trabalhar com esse material, então ele está propenso a desenvolver catarata, na mesma medida que aquele que trabalha lá com cana-de-açúcar está propenso a desenvolver essa questão respiratória com problemas no pulmão por conta das fibras da cana. Então a doença profissional, ela se difere da doença do trabalho, na medida técnica em que a doença profissional está ligada à atividade fim daquele trabalhador dentro de uma atividade específica, tá ok? Então isso é o que? Doença profissional. E a doença do trabalho, não é? A doença do trabalho, ela tem um outro contexto. A doença do trabalho não vai acometer somente o trabalhador em específico, não. Ela tem um outro condão, ela alcança a todos. Não é? A todos o quê? A todos os trabalhadores. Mas em que contexto? Por exemplo, questões respiratórias, por conta de ar-condicionado que não tem manutenção. Não é? Imagina um escritório que tem lá um ar-condicionado e que não faz manutenção nunca, há 5, 6, 7, há quantos anos que está lá aquele ar-condicionado e não é feita manutenção. Então, a possibilidade, não é, do trabalhador envolvido ali nesse contexto, naquele espaço físico, é grande a possibilidade de vir desenvolver um problema respiratório. E aí não está ligada à atividade dele de técnico em RH, em técnico em contabilidade, ou seja, o que for. E sim a atividade, essa doença profissional, ela vem do contexto espaço físico que não tem a devida manutenção, não tem, por exemplo, a manutenção do ar-condicionado. E neste contexto de doença do trabalho, que é essa que nós estamos vendo agora, um outro exemplo é a ausência de ergonomia no ambiente de trabalho. Podemos pegar o mesmo exemplo, uma sala
Não é que tem lá várias pessoas trabalhando num departamento qualquer e ali as cadeiras, elas não obedecem à ergonomia exigida pela própria CLT. Não é? Artigo lá 160, 158 e em diante, que vai tratar do quê? Dessa questão fundamental que é a ergonomia no ambiente de trabalho. E isso pode desencadear doença. E a doença que vem por este caminho chama-se doença do trabalho, que difere então da doença profissional. Só para concluir, voltando um pouquinho aí no slide, lá no rodapé tem um endereço aí também de YouTube, de um outro encontro que nós desenvolvemos com mais profundidade a questão aí tanto da doença do trabalho, não é, doença profissional, que são as doenças ocupacionais, como também trabalhamos bastante a questão do trabalho, acidente de trabalho, quer típico, quer atípico. Então, muito bom, vamos avançar aí. Um outro tema bastante interessante a saber é as doenças que não são do trabalho. É importante ter bem essa noção, porque senão vai acabar o próprio segurado, o próprio trabalhador, vai acabar confeccionando ali, emitindo uma CAT, quando não havia a fundamentação para isso. Não é? Vai ter alguma penalidade para o trabalhador que fizer isso? Não, não vai. Mas é interessante saber que existem doenças que não configuram uma doença, por exemplo, uma doença do trabalho, né? Sendo elas, a primeira, a doença degenerativa. A doença degenerativa, ela por si só, ela vai acometer o trabalhador, a pessoa, não é? Não precisa nem ser trabalhador. Eventualmente, vamos imaginar uma pessoa que nunca trabalhou, não é? Mas que por uma questão familiar, por uma questão da própria evolução, em decorrência, né, da sua árvore genealógica, ela já vai te trazer uma doença degenerativa, porque seus pais, seus avós já desenvolveram, então a possibilidade de você ter uma doença que pode ser envolto a ossos, não é? Ou mesmo de alguma formação de órgão que traz aquela questão familiar e recebe o nome aí de doença degenerativa. E aí a pessoa ela terá essa doença, independente de trabalhar ou não. Portanto, a doença degenerativa ela não configura uma doença do trabalho, não é? No primeiro momento, mas eventualmente pode haver aí uma concausa, não é? O que é uma concausa? Concausa é um conjunto de causas, é uma soma de causas. Então, por exemplo, pode eventualmente um segurado ter lá uma doença degenerativa. Qual doença? Um problema de coluna lombar, né? Que ele já teria aqui, independente de trabalhar ou não, ele já teria aquela doença degenerativa. Só que a ausência de ergonomia no trabalho, ou seja, uma cadeira que não acomoda de forma correta, ou mesmo uma mesa que não é também numa altura adequada para trabalhar, e faz com que esse empregado, não é, ele tenha ele acaba sofrendo muito para trabalhar. E essa ausência de ergonomia, de adequação ao trabalho, do corpo físico, não é, ao trabalho, isso pode acelerar a degeneração que ele já tinha. E aí vem surgir a concausa. Não é? Isso se dá por meio de laudo. O perito é que vai conseguir determinar se o segurado ou o trabalhador ele está acometido de uma doença simplesmente degenerativa, ou então essa doença já avançou e não é mais só uma doença degenerativa, agora ela é uma doença do trabalho. Por quê? Porque existe um elemento de nome com causa. Pode ocorrer isso? Naturalmente. Uma outra, então, doença aí do trabalho seria ligada a grupo etário. Como assim grupo etário? Ora, lá na frente, não é envolto aquela faixa etária. Então, nós podemos pegar, por um exemplo, já quem está mais avançado, naturalmente ali dos 65, 70 anos para frente, o grupo, aquela faixa etária, tende a desenvolver alguma doença específica, assim, meio próxima daquela faixa etária.
Então essa doença, ela não configura, ela não significa uma doença do trabalho, não é? Mas lembrando que pode sempre ter a questão da concausa. Então estas que eu estou colocando no primeiro momento, tá ok? No primeiro momento, ela não é uma doença que pode significar uma doença do trabalho, mas, sempre advirto, mas pode ocorrer sim uma concausa, e aí então passar a ser uma doença do trabalho. Muito bom. Continuando, então, são essas aí que vão revelando a incapacidade para o trabalho, que não revelam incapacidade para o trabalho, por isso é que não são doenças do trabalho. Tem mais uma que é interessante, que é a doença endêmica. Né? O que é isso, doença endêmica? Esse daí, o segurado, o trabalhador, ele pode acabar sendo acometido dessa doença. Só que essa doença endêmica significa o quê? Que ela está fixada, ela está presente num espaço territorial. Não é? Então, no espaço territorial brasileiro, vai ter um espaço mais propenso, não é, a desenvolver, por exemplo, febre amarela. E aí, essa faixa, que é entendida como a faixa endêmica, ela ali naturalmente é uma coisa assim, muito próximo da realidade da pessoa acabar desenvolvendo, porque tem um mosquito e pode vir então acabar picando o trabalhador, o segurado, a pessoa, seja o que for, e aí ela vai acabar adquirindo essa doença. Mas por quê? Porque é uma doença endêmica, ligada a um espaço territorial. Não é? Neste próximo quadro vai ficar mais claro ainda, vamos trazer aqui um mapa, não é, do Brasil dividido em faixas, que aí vai dar para verificar bem mais profundamente o que eu estou colocando aqui. Se a área endêmica, então, é aquela ligada à questão da faixa territorial, que é aí no mapa, essa área amarela que nós estamos vendo, essa aí é endêmica. Então aí é forte a possibilidade do trabalhador acabar sofrendo com essa doença, que não vai ser uma doença do trabalho, não é? Essa é da natureza. Não é? Depois nós temos outras áreas, esta marrom, que é uma área de transição, onde pode vir a ocorrer. A área de risco, que é a área em vermelho, ela chama a atenção porque ela está fora da área endêmica, mas a chance já é muito grande. E toda a faixa azul é a índene, né? Então, o que é essa daí, indene? É a faixa que está fora, mas pode haver alguns casos. Ela está fora do mapa, vamos colocar assim, da incidência, por exemplo, da febre amarela. Mas existe a possibilidade de vir a ser desenvolvida essa doença. Por conta do quê? Por conta de elementos como questões de ausência precárias aí de condição de saúde socioeconômica, e pode vir fazer com que venha a desenvolver, como por exemplo a ausência de saneamento. Então são elementos que mesmo na faixa azul, que é endêmica, a indene, pode vir a desenvolver essa questão da doença. Então, para concluir, e agora partir mais efetivamente para as fases da CAT, não é? Temos que então ter bem clara essa questão da doença, não é? Bem, de uma forma assim bem tranquila, que é no primeiro passo, uma revisãozinha rápida aqui para continuar, que é no primeiro passo o acidente de trabalho, não é? Típico, ocorrido ali aos olhos do empregador. O atípico envolvendo no primeiro momento aquele que está no trajeto do trabalho itinerary. E depois as doenças ocupacionais, que se subdividem em doença profissional específica daquela atividade do trabalhador, e a outra que é a doença do trabalho. E depois as outras que num primeiro momento não configuram propriamente uma doença do trabalho, mas que podem vir a ser. Ok? Então, o próximo passo é ver como abrir a CAT. Aqui nós temos aí o artigo 22 da 8.213, que é uma lei previdenciária, e que ela foi recentemente alterada por meio da lei dos domésticos, que é a lei complementar 150 de 2015, aí em vermelhinho para vocês.
Então, o que aconteceu com essa lei complementar? Ela deu uma alteradinha aí na redação do artigo 22 para incluir essa parte do empregador doméstico. Ou seja, a empresa ou o empregador doméstico deverão comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social. E o prazo? Até o primeiro dia útil seguinte. Então, olha só que interessante. Tem lá um acidente de trabalho. Ocorreu um acidente de trabalho, quer típico, quer atípico, que envolve o que o atípico? Envolve lá o itinerário e também as doenças ocupacionais. O empregador tem que fazer o que, de acordo com a lei previdenciária? Ele tem que informar e abrir a CAT para informar o órgão da Seguridade, vai informar lá o INSS. E quanto tempo tem? Um dia o quê? Um dia útil. Tá, ok? Esse é um primeiro ponto super interessante da CAT, que o empregador tem um prazo. Tá, ok? Em caso de morte, vai ter que informar também? Também, nós vamos ver isso no desenvolvimento. Uma outra interessante é acompanhar esse julgado aqui na tela. Olha só que bacana. Agravo de petição, acidente de trabalho, emissão da CAT, obrigatoriedade. Vejam só, obrigado, empregador é obrigado. E continua. O empregador não está exonerado do dever de emitir a CAT, mesmo quando cessarem as atividades da empresa. Olha que interessante, mesmo cessando as atividades da empresa, ou seja, não tem mais empresa, o empregador ainda tem que responder pelos efeitos da iniciativa privada, dentre eles, qual esse? De informar aí de um eventual acidente. Né? E continua, deixando prejudicado o obreiro que sofreu acidente de trabalho. Essa obrigação é devida para que o obreiro tenha o direito de requerer benefícios previdenciários, além de gerar outras consequências relevantes na esfera jurídica, como, por exemplo, ações regressivas contra a Previdência Social, indenizações de responsabilidade civil, inspeção de trabalho e por aí vai, independendo, portanto, da manutenção ou não das atividades da empresa. Muito interessante, fica claro então que o empregador, ele é o primeiro a fazer o quê? A ter de abrir a CAT. Não é? Abrir a CAT significa o quê? Informar, não é? Criar esse procedimento. A CAT é um procedimento administrativo. CAT, comunicação de acidente de trabalho, é um ato administrativo, um procedimento administrativo, que no primeiro momento o empregador é quem tem a obrigação de chamar a responsabilidade, não é? E informar a seguridade do acidente de trabalho. Não é? No segundo momento, já na tela aí, vem dizendo quem pode abrir essa CAT. Não é? Caso o empregador não cumpra com essa obrigação. Quem vem? Vem o próprio segurado. Quem é o segurado? O trabalhador. O próprio trabalhador segurado aí pelo INSS, ele pode ir lá e fazer a abertura da CAT. Se ele não fizer, pode quem? Pode um dependente. Por quê? Porque muitas vezes o trabalhador ele sequer tem condição de fazer isso. Ele está imobilizado, está hospitalizado, não tem a menor condição de fazer. Aí pode outra pessoa fazer? Pode. Quem? O dependente. Dependente de quem? Do segurado, do trabalhador. Por quê? Porque também tem legitimidade para pedir. Não é? Quem mais? A entidade sindical. A entidade sindical também está apta a praticar esse ato administrativo de abertura, de provocar a abertura da CAT. Mais ainda, o médico que atendeu o empregado segurado pode também estar já providenciando esse ato de informar. Em regra, acabam não fazendo, até porque não é obrigação deles. Mas, importante saber que o médico também tem legitimidade para estar pedindo. E demais autoridades públicas, não é? E aí são várias. O próprio magistrado, olha só vocês, o próprio magistrado pode estar pedindo. Membros aí do Ministério do Trabalho, não é? Serviços jurídicos da União, Distrito Federal, imagina, comandantes de unidades de exército, das Forças Armadas, né? Exército, Marinha, Aeronáutica, Corpos de Bombeiro e até mesmo a Polícia Militar. Todos esses órgãos, por ser autoridade pública, podem provocar a abertura da CAT. Muito bom. Continuando aí, só para registrar o fundamento disso tudo que nós estamos vendo, Lei Previdenciária, artigo 22, parágrafo 2º, traz aí a redação, que vai no caminho que nós estamos desenvolvendo. E interessante que traz até aí uma punição no parágrafo 3º, caso a empresa não tenha movido, né, caso a empresa não tenha tomado essa providência.
Nesse ponto é interessante, sobretudo o colega advogado, advogada que está aí nos acompanhando, é interessante pedir isso aí na petição inicial, não é? Informar lá, olha, ou sofreu acidente, não é? O empregado sofreu acidente aí, quer em específico lá na Previdência ou na Justiça do Trabalho, está informando, olha, então o empregado, o segurado, sofreu o acidente de trabalho, a reclamada empresa sequer providenciou a CAT, tendo o próprio segurado ou dependente dele realizado, praticado o ato aí da abertura da comunicação do acidente de trabalho. E vem aí, já pede aí a cominação, pede a multa, tá ok? Magnífico. Continuando, então nós já vimos aí o que justifica a abertura de uma CAT, não é? Que é acidente de trabalho e as doenças, acidente de trabalho típico, o atípico e as doenças aí relacionadas ao trabalho, que são as doenças ocupacionais. O prazo também nós já vimos, não é? Imagina, um dia só é o que a lei, um dia útil é o que a lei impõe. Depois também as pessoas que gozam aí de legitimidade para estar fazendo o pedido. E continuando agora, as espécies de CAT. É muito interessante, o slide traz para nós aí as espécies de uma forma bem pautada. A primeira é o que? A CAT inicial. Depois, a CAT de reabertura e a CAT de comunicação de óbito. Cada pouco, conversando com os colegas aí, eu vejo que às vezes pinta uma dúvida assim, poxa, mas o segurado, o empregado, ele acabou falecendo logo de uma vez. E aí eu abro a CAT de comunicação de óbito direto, logo de uma vez, sem abrir a inicial? Não podemos fazer isso. Primeiro abre o quê? Primeiro a CAT inicial. Não é? Primeira CAT inicial que se reporta, se refere, conta com a pré-existência do quê? Do que nós vimos até agora. E o que é? Acidente de trabalho. Tem que ter um acidente de trabalho para gerar a CAT. Esse acidente de trabalho pode ser típico, atípico, que envolve então também aí as doenças ocupacionais. E essa é a CAT, qual? Inicial. Ok? Tranquilo. Depois vem a CAT de reabertura. A CAT de reabertura é a que vai tratar do quê? Do agravamento da lesão. Então, o empregado, ele sofre um acidente de trabalho. Abre-se lá a CAT inicial, ele vai ser atendido pelo INSS e eventualmente fica afastado. E por um bom tempo fica afastado. Né? Aí passado isso daí ele volta a trabalhar, e aí trabalha mais uns meses e tal, e aí vem gerar um agravamento naquele quadro. Porque ele não está se readaptando ao trabalho. E aquele acidente que ele sofreu, eventualmente deixou uma sequela. E aí é necessário o quê? É necessário uma reanálise médica. E nesse instante vai ter que se abrir o quê? Comunicar para o órgão lá da Seguridade Social, o INSS, comunicar o quê? Este novo fato, que aí não será uma CAT inicial, né, vai ser o quê? Uma CAT de reabertura. Por quê? Porque ela é decorrente da primeira. Acompanhando no quadro, olha aí que interessante. Então, traz esse conceito que eu estou colocando para vocês da CAT de reabertura, na exata medida em que já esse material aqui eu preparei de uma forma bastante calma aí, bastante técnica, que ele vai auto-explicando. E aí na segunda parte aqui da CAT de reabertura, vem trazendo inclusive as informações que deve constar, não é? Deve constar lá da CAT, quando nós formos gerar essa CAT. Vamos aqui até mostrar nesse nosso encontro aqui, em Que Pese Breve, vamos até mostrar como que gera esse formulário, né? Qual o site, não é? E depois mostrar para vocês aqui passo a passo. Então a CAT inicial vai ter lá as peculiaridades dela na hora de montar o formulário, de preencher o formulário oficial do INSS. E a CAT de reabertura vai ter lá as especificações próprias dessa CAT. A última espécie de CAT é a CAT por conta de comunicação de óbito, não é? Naturalmente, que vai ter que contar então com o óbito aí do segurado, do trabalhador, para que se possa então pensar em redigir, em trabalhar em algo ligado aí a comunicar o óbito. Mas, ainda que esse óbito venha ocorrer de uma vez,
não é, ceifando a vida do trabalhador no ambiente de trabalho, ou seja lá onde for, no itinerário ou um ápice de uma doença ou aquilo que seja, e leva esse trabalhador embora de uma vez, o empregador ou os dependentes deste segurado ou o próprio médico, estes não poderão abrir a CAT de falecimento de uma vez, né, para comunicar o óbito. Primeiro há de se abrir a CAT inicial e nela mesmo já informar e depois formalizar, nós vamos ver isso por meio dos formulários, e depois formalizar então o óbito do trabalhador por meio da CAT de comunicação de óbito. Interessante então, as 3 espécies, ou se você preferir, modalidades, não é? 3 formas de CAT, que é o que? A inicial, a de reabertura e a de comunicação de óbito. Tranquilo então. Continuando, nesse novo slide, trago aí a informação de como fazer para abrir essa CAT. Não é? Então agora, poxa vida, onde eu vou? Como eu faço? Existe uma forma, em homenagem a esse avanço todo por conta da informática, existe alguma forma de eu fazer isso online? Sim, existe. E existe e é super interessante e funciona muito bem. Não é? Acessando então o site, que eu já até coloquei aqui em vermelho, acessando o site aí da Previdência, nós vamos ter lá o programinha, o aplicativo é super fácil, é um susto para baixar aquilo, que vai lhe permitir registrar a CAT. Veja, eu estou falando do registro da CAT no primeiro momento, tá ok? Então, para registrar, eu vou precisar primeiro do formulário. Já vou falar como nós vamos fazer para gerar o formulário, que é extremamente simples, tá ok? Então nós vamos ver como vamos fazer para gerar este formulário e preenchê-lo. Superado isso daí, eu preciso fazer o quê? Eu preciso agora registrar essa CAT. Registrar a CAT vai no caminho do quê? Vai no caminho de protocolar essa CAT, como se você estivesse no balcão, entregando lá na Seguridade as vias preenchidas, comunicando o acidente de trabalho. E online, né? Então nós vamos ter de fazer o quê? Nós vamos ter de registrar. Voltando para a tela, olha só, vai aí, como coloquei, ter esse aplicativozinho, que é super simples, bastou acessar ali, praticamente é só ir dando OK, e já vai ter como fazer o registro. E depois só buscar o formulário preenchido e mandar. Agora, existe também, nesse novo slide, uma segunda possibilidade. Por quê? Porque, eventualmente, você não tem a via online. Não é? Imagina, essa nossa orientação ficará disponível no YouTube para o Brasil inteiro e, eventualmente, pode estar em algum lugar aí que você, poxa, eu não tenho acesso à internet, mas eu não estou tão longe de uma agência do INSS. E aí eu posso fazer o quê? Eu posso pegar, não é? Gerar o formulário, preencher à mão, e levar para protocolar lá numa agência do INSS. Posso fazer assim também? Posso. Então a CAT pode ser feita de que forma? O registro da CAT pode ser feito de que forma? Pode ser online, como nós já vimos, que eu mostrei aí o caminho para você gerar. Isso para você gerar lá a possibilidade de fazer o registro online. E aqui? Aqui é para quem não vai fazer o registro online, quer porque não tem internet disponível, ou então porque prefere entregar no documento impresso. Não é? É muito comum isso. Não é? Eventualmente a pessoa se familiariza mais com o papel propriamente dito do que um trabalho online. O online pode ser melhor, mas aí é uma questão muito intrínseca e a pessoa, mesmo num grande centro, acaba preferindo levar impresso e protocolar no órgão lá do INSS. Tranquilo também. Nesse mesmo slide eu trago aí o endereço do quê? Das agências, não é? Onde tem INSS no Brasil. Aonde tem? Todo esse lugar aqui. Não é? Clicando nesse site que está em vermelhinho, vai trazer as agências de todo o Brasil. E aí vale lembrar que esse formulário ele também é vendido em papelarias. Né? Você pode acabar adquirindo numa papelaria, né, e preenche. Vou mostrar aqui também quantas vias são, para onde vai uma, para onde vai a outra, tudo direitinho. E aí você pode estar preenchendo isso daí à mão e entregando direto no órgão da Seguridade Social.
numa agência do INSS. Ou então, o que você pode fazer? Você pode fazer online, baixando lá o aplicativozinho para registrar, não é, a sua CAT. Ou seja, duas formas de se fazer a comunicação, dispensando então a empresa, porque muitas vezes a empresa acaba não fazendo, sobretudo quando envolve doença ocupacional. A empresa às vezes acaba saindo pela tangente, porque ela entende que ela pode estar admitindo, é um entendimento completamente equivocado, mas infelizmente muito recorrente, não é? Ocorre muito isso daí, a empresa acha que acaba aceitando aquela doença do trabalhador, quando em verdade não é esse o caminho, está apenas se formalizando um fato que ocorreu e que no primeiro momento não gera nenhuma obrigação para a empresa, né? Muito ao contrário, acaba gerando sim obrigação para a empresa na exata medida em que ela deixa de comunicar. Aí sim vem lá eventualmente alguma responsabilidade. Outro passo interessantíssimo é o próximo aí que já está aí na telinha para vocês, que significa o quê? Como preencher a CAT. Aí temos que tomar muito cuidado, não é? O colega aí que está nos acompanhando, ou então o próprio trabalhador que está assistindo, que esse vídeo aqui ele é bastante tranquilo, não é? Se acomoda aí para quem quiser ter um pouco de orientação nesse caminho. Então o preenchimento da CAT ele exige não um conhecimento profundo, ele exige disciplina, não é? Então eu vou mostrar aqui o formulário mais adiante, pretendo mostrar o formulário, e então veremos lá que existe um número assim significativo de informações a ser levadas para o preenchimento completo da comunicação do acidente de trabalho, e que não pode estar faltando, sob pena de comprometer o andamento da sua comunicação. Não é? Mas são elementos tranquilos e que o próprio trabalhador tem acesso a essas informações, tá ok? Então aí está o endereço, olha só que interessante, né? O formulário da CAT aí preenchido e tal, nesse link aqui da Previdência, que é o primeiro vermelhinho, clicando aí nós já vamos ter o quê? O formulário, tá ok? O registro que eu tinha falado anteriormente é outra coisa. Clicando nesse endereço aí da Previdência, nós vamos ter o quê? Acesso ao formulário. Depois que preencheu, aí é necessário registrá-lo lá no INSS, que aí nós vamos utilizar aquele outro endereço. E para preencher, não é? Para preencher, eventualmente você pode ficar meio em dúvida, meio inseguro de como, poxa vida, como que eu vou preencher isso daqui, sendo que eu não tenho formação para preencher isso. Não precisa de ter formação, não precisa ser despachante para estar preenchendo. Nessa próprio slide que eu estou aí colocando para vocês, nessa parte de baixo, esse segundo endereço em vermelho, ele nos permite o quê? Ele nos permite um passo a passo. Ele vai informando passo a passo como preencher esse formulário. Tá ok? Então você pode entrar nesse endereço da parte de baixo, que ele vai ensinar o passo a passo. O primeiro endereço desse slide, ele vai te dar o formulário. O segundo endereço vai falar para você como preencher, como se estivesse pegando na sua mão para fazer, olha, aqui você põe o seu nome, aqui a carteira de trabalho, aqui a data de nascimento, aqui é isso, aqui é aquilo e tal, e aí você vai preenchendo o nome da empresa e vai desenvolvendo até conseguir acabar de preencher, tá ok? Nesse outro quadrinho nós vamos trazer aí as informações que você não pode deixar passar batido, né? Que é o quê? Deixar de assinar, né? Documento tem que ser assinado, então vai ter um campo lá para assinatura, você assina ali. Todos os dados, já coloquei isso também. O item 2, a CAT, se divide em 3 itens. Primeiro são os dados do segurado. O segundo, nós vamos trabalhar sobre os dados médicos. E o terceiro é um espaço específico para o órgão da Seguridade. Então, o terceiro nós não vamos preencher porque é do INSS. Que lá ele vai marcar os andamentos da coisa toda. Então, tranquilo. Essa primeira parte, então, é a que mais importa para o trabalhador. Ele tem que saber preencher essa primeira parte e o link lá que eu já mostrei vai dar o passo a passo de como preencher, como estar trabalhando de acordo com o preenchimento tecnicamente correto para evitar
uma CAT ser considerada inválida lá pelo INSS por estar faltando alguma informação. No segundo item, que é o item então que trata da questão médica, quem tem que preencher, em regra ali é o médico. Só que muitas vezes, na prática, nas grandes capitais, o médico não vai preencher a CAT, porque ele você não vai conseguir o tempo para isso, não é? Como assim não vai conseguir o tempo? Porque primeiro o médico ele vai emitir, logo que ele atender aí o trabalhador, ele vai emitir o quê? Um atestado, eventualmente um laudo, e ali ele vai narrar o que aconteceu, não é? E vai indicar a CID, não é? E vai trabalhar dentro do contexto médico. E ali naquele momento o segurado, o trabalhador, ele não tem a CAT na mão. E o médico não vai preencher. Ainda que posteriormente leve, eu acho de meio não muito comum o médico acabar preenchendo aquilo lá, ou mesmo o auxiliar do médico, para que o médico só assine. Eu acho isso não muito prático, não é? Tanto que é possível juntar o próprio atestado médico como elemento apto a suprir o preenchimento e assinatura lá no item 2 da CAT, aquela parte que vai falar lá do médico, não é? Então é possível suprir aquilo lá juntando o atestado. E o terceiro item? O terceiro item é específico do INSS. Então o que nos redobra a atenção é especificamente lá no primeiro, não é? Lá no primeiro sim é que é interessante. Agora, especificamente para as empresas, é interessante saber que existem aí sistemas que já traz no seu bojo os formulários da CAT. Então, para o empregador, não é, para a empresa aí, é mais tranquilo, ele pode ter lá no departamento dele já um formulário o formulário já pronto ali, bastando então colocar as informações do empregado, que o empregador naturalmente vai ter com facilidade acesso a essas informações lá no banco de dados da própria empresa. Então é só transferir os dados, não é, e montar. Mas caso a empresa não tenha, também tranquilo, é só acessar o endereço que nós já colocamos aí da Previdência, não é, e ter acesso ao formulário, preencher esse formulário, depois clicar naquele outro endereço para registrar, não é, a abertura da CAT lá no INSS. Muito bom. Continuando nesse próximo aí, nós vamos ter o quê? Documentos. Essa parte também bastante tranquila. O INSS exige o quê? Um documento com foto e o número aí do CPF. Só o CPF não dá, porque o nosso CPF não tem foto, não é? Mas nós temos o quê? A CNH. CNH já tem tudo. CNH já traz o RG, CPF, foto, então vale a pena, já junta ali a copinha da CNH, sem prejuízo de juntar também a do CPF, porque não, já manda os dois. Ainda que conste na CNH o CPF, junta os dois, não vai prejudicar em nada, não é? Quem optar aí por mandar a CAT impressa, aí será necessário então o quê? 4 vias. A primeira via do INSS, a segunda do próprio segurado, a terceira é encaminhada lá para o sindicato e a quarta via da empresa. Muito tranquila essa parte também. Por quê? Porque os formulários que são vendidos em papelaria, eles já trazem essa configuração. Inclusive no rodapé já vem também marcado, trazendo essa informação de uma forma bastante tranquila. E caso opte então pela via online, também vai ter o seu procedimento. Agora, eu penso aqui abrir para vocês em PDF o formulário para que nós tenhamos aí um acesso agora específico dentro do formulário. Veja bem, esse que está aí na tela é a primeira parte aí do formulário, não é? Está vendo ali um emitente, a primeira parte, depois vai ter a parte do médico e depois a parte do INSS. Então, lembrando aqui, esse aqui é o formulário que vai abrir quando você clicar naquele link que eu falei de formulário. Não é o do registro. Do registro é para enviar. É outro contexto que você vai baixar um aplicativozinho. Para você ter acesso a essa comunicação, ela não é um aplicativo. Ela é só clicar no endereço, já vai abrir a comunicação para você de uma forma extremamente tranquila. Então, voltando lá, olha só. Então, Previdência Social, comunicação de acidente de trabalho. Isso aqui
meus amigos, que é a tal da CAT, né? Que é a comunicação do acidente de trabalho. Então aí vai ter o espaço para você ir preenchendo, coloca lá empregador, não é? Então são todos elementos que a carteira de trabalho nos dá, não é? Contrato de trabalho, informações aí continua, o acidentado vai colocar o nome do segurado, do trabalhador, o nome da mãe, data de nascimento, enfim, são informações que nós temos em nossas mãos. E depois, olha lá, endereço, não é? Dá para consultar o CBO aqui no site específico, que já vai trazer a ocupação, que é o Código Brasileiro de Ocupação. E aí vê lá a ocupação dele e o código já coloca lá também. Não é? E vai preenchendo as informações aí. Passando agora para a segunda folha, vem lá a questão do se acidente ou doença do trabalho, não é? A data, todas as informações ó, de como a coisa aconteceu, de forma que não é necessário ter formação específica, coisa parecida, nada disso. Aqui vai bem, de uma forma bem tranquila, dá para preencher isso daqui sem muito dor de cabeça. Depois vem ali, inclusive, testemunhas, alguém que viu, já é interessante a rolar aí. Aí vem terminando, chega aí nessa última parte, está ali, ó, assinatura e carimbo. Assinatura e carimbo, naturalmente, quando for a empresa, não é que fizer, e aí a empresa deve colocar o carimbo dela com o CNPJ, aquele carimbo padrão das empresas. Caso seja o próprio segurado, ou dependente do segurado, ou médico, não é aquele que estiver preenchendo isso daí que tem legitimidade, aí basta assinar e se identificar ali daquele que está comunicando. Também de uma forma bastante tranquila. Aí agora avançando na segunda parte da CAT, a parte 2 aí, ó, atestado médico, deve ser preenchido por profissional médico. Essa parte que eu me reportava. Muito eventualmente, o empregado, não é, quando ele sofre um acidente de trabalho, ele não está com a CAT na mão, coitado, nem passa na cabeça dele essa coisa de CAT. Ele eventualmente nem sabe o que é isso. Não é? E aí ele não vai ter isso aí quando está sendo atendido. E aí o médico vai dar um atestado. Por quê? Porque o atestado o médico sempre vai dar no momento do atendimento. Ali ele vai dar e vai consignar o que é aquilo, quanto tempo vai ficar afastado, enfim, vai ter ali uma redação médica trazendo as informações necessárias. Dentre elas o quê? O CID. Não é? Muito bom. E aí, como o empregado não vai ter, naturalmente, ele não vai ter a CAT na mão, para o médico já preenchê-la, ele vai ter o que? Ele empregado vai ter o que? Ele vai ter o atestado. E aí ele faz o preenchimento da primeira parte que nós colocamos aqui, faz o preenchimento completo da primeira parte e na segunda ele vai pular, ele não vai preencher, ele vai colocar o atestado. Ou então, por cautela, ele pode até preencher. Por quê? Porque essas informações dependem somente dele. A unidade do atendimento, data, hora, se houve internação, se não houve, né? O CID no campo 62. Esse CID aí vai estar no atestado. Então, pode preencher? Pode. E aqui no campo observações? No campo observações, você pode colocar o quê? Que não tem... Nesse item 2, não está colocada aí a assinatura do médico. Por quê? Porque a abertura da CAT foi posterior ao atendimento médico e que você está juntando em anexo, olha que interessante, aí na observação você já faz isso, que você está juntando em anexo o quê? O atestado emitido pelo médico, aí põe o nome do médico, doutor tal, e o número do CRM dele. Também fica excelente, vai estar preenchido aí o segundo passo, o segundo item da sua CAT. E o terceiro? O terceiro é do INSS. O que nós vamos fazer no terceiro? Nada. Por quê? Porque esse ato, esse espaço aí, quem tem que preencher isso daí? Esse aí é o funcionário lá do INSS. Olha só, campo 64, recebida em... Poxa vida, eles é quem vão colocar a data do recebimento, o código da unidade e vão dar um número para essa CAT. Vai identificar ali no campo 67. O funcionário público, aí o servidor que está recebendo a nossa comunicação, e esse servidor vai assinar. E depois disso ele vai passar isso para frente, não é? E seguir os trâmites que deve seguir. Ainda nesse slide, no finalzinho, tem ali instruções de preenchimento.
Se você clicar nessa instrução de preenchimento, o que vai acontecer? Vai abrir o passo a passo, que é aquele que eu já tinha passado, já tinha informado lá no comecinho. Não é? Antes da gente abrir aqui o formulário propriamente dito para estudar, naquele slide onde eu falei que tinha a questão do link do formulário e o link também para termos acesso a, por exemplo, as demais informações. Não é? Então vai ficar bem claro na exata medida em que eu mostrar esse slide aqui para vocês, deixar exatamente esse daqui. Então aqui ó, na tela, esse primeiro, ele vai te dar o caminho para você então abrir o formulário, que é esse que eu acabei de mostrar. E lá, quando abrir o formulário lá embaixo, que vai estar escrito lá demais informações, coisa parecida, você clicando lá, vai aparecer as instruções, que também já é esse outro endereço que eu já deixei aqui bem mastigadinho para você. Então, clica no primeiro, você vai ter o quê? O formulário. E o segundo, você terá todas as informações para preencher a sua CAT. Tá ok? Então, é um procedimento simples, muito tranquilo, que pode ser feito por qualquer profissional, não há necessidade de despachante, de nada, é uma coisa tranquila, vai lá, o próprio segurado preenche isso, se ele não estiver em condições, porque pode estar enfermo, pode estar aí hospitalizado, e ele não tem condição de estar preenchendo isso daí, ele pode delegar para quem? Para um dependente dele, esse dependente tem legitimidade, ou seja, esse dependente ele pode ir lá no órgão da Seguridade Social e protocolar a CAT daquele ente ali que está, daquele parente, não é? Aquele dependente que está hospitalizado. Fora isso, pode o médico, como nós vimos, ou várias autoridades. Lembrando, não é, naturalmente, que a responsabilidade da abertura da CAT é sem dúvida do empregador, tanto que conta o empregador com um prazo para abrir essa CAT, que é um prazo de apenas um dia útil. E vimos também que a Lei 8.213, não é, a Lei Previdenciária, ela foi alterada em seu artigo 22 para incluir o quê? Para incluir o empregador doméstico, não é, pela recente Lei Complementar 150 de 2015. Portanto, a responsabilidade do empregador é muito grande. Cabe a ele sim informar, sob pena de multa. Multa essa que convida os colegas aí que nos acompanham a pedirem juízo. Pede a aplicação dessa multa ao empregador sempre quando ele deixar de cumprir com a obrigação que nós estamos estudando, tá ok? Fica aí um abraço extremamente carinhoso. Lá no comecinho tem os contatos, não é? De uma forma bastante tranquila, lá tem e-mail, Facebook. Fica à vontade para fazer os seus contatos. Se você quiser receber esse material, é só passar um e-mail, eu já encaminho o material. Se tiver dúvidas, quiser perguntar alguma coisa, aprofundar aí no conhecimento também, fica à vontade, passa um e-mail e nós vamos batendo um papo, tá ok? Fica aqui então um abraço bastante carinhoso aqui do professor Custódio, do Legale, para vocês. Até a próxima.